E agora vamos chegando ao final. Tem duas apresentações aqui. Eu quero convidar o Márcio Bertoni, desculpa, Márcio, novamente, ele vai deixar uma mensagem realmente desse trabalho que ele realiza, né, aqui também. Quero convidar o Márcio, a Vivian Giudice, que vai fazer sua apresentação também para compor o painel. Quero convidar o Arion Godoy para estar aqui conosco, diretor jurídico da ETS, a Juliana Costa, nossa diretora jurídica, e ao Eduardo Camargo, nosso diretor institucional, para compor aqui a mesa, né? E aí, juntos, aprender agora com o Márcio, depois com a Vivian, e encerrarmos esse momento tão especial. Márcio, a palavra é sua, por favor. Bom, gente, primeiro foi uma tarde, acho que muito enriquecedora aqui para todos, né? Bom, então, eu queria destacar justamente isso, dessa parte nossa de trocas, né? A gente teve quantas trocas aqui. Eu fiquei bastante emocionado com as palavras do Antônio. Eu acho que isso nos faz refletir sobre muitos aspectos nossos, de como a gente está aqui no planeta, o que a gente está deixando, né, para o planeta. Então, é uma reflexão muito profunda. Eu achei muito bonito, faz muito sentido nesse momento para todos nós. Eu não vou me alongar, mas a gente tem, como eu disse até, eu tenho uma visão um pouco mais otimista sempre em relação ao que estamos aprendendo, desenvolvendo sobre esse tema de sustentabilidade e o que a gente tem ainda a percorrer, que é um caminho longo. Quando nós falamos de todos esses aspectos ambientais, de social e de governança, são inúmeras ações. E cabe a gente começar dentro das nossas casas, para depois transformar isso dentro das nossas empresas, da qual nós representamos. Então, tudo isso faz parte. Então, eu acho que para nós é um grande aprendizado. Todas as reuniões da qual eu participo com o GT de sustentabilidade, com todos os fabricantes de dispositivos médicos, é um grande aprendizado. Eu fico extremamente surpreso a cada reunião, a quantidade de novos casos e superações nesse tema, porque a empresa está tentando também descobrir. Não é que ela tem uma cartilha ali perfeita, bonitinha, de todos os passos que ela tem que seguir. Então, ela está descobrindo. E ela tem a entidade, no caso a BIMO, como orientadora, porque, felizmente, nós temos hoje uma área dedicada para isto. Mas e as outras entidades que não têm? E os outros setores da economia que não têm? Então, é uma coisa que precisamos evoluir e evoluir muito. E eu gostaria de compartilhar também com vocês, que eu fiquei muito feliz ontem. Eu sou auditor até pela BNT, dentro desse tema, e onde foi publicada a BNT ISO IWA 48. Isso é um trabalho de alguns meses dentro da nossa comissão, que é a CE 256, que já publicou a PR 2030, parte 1, parte 2. Em novembro agora deste ano, publicaremos a parte 3 e finalizaremos com a parte 4 até o final do ano que vem. Então, isso é uma construção dentro da BNT, que tem hoje as melhores referências no mundo em relação à sustentabilidade, e isso é um grande avanço para todos os setores da economia. Então, esta norma hoje já está disponível, ela é extremamente importante, né, para que todos possam iniciar dentro dessa jornada ESG que a gente coloca, e deixaria essa sugestão para todos aqui. Busquem, estudem sobre isto, porque é muito importante, porque a mudança começa conosco, né? É isto. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra para os meus amigos. Vou passar a palavra para a Vivian. O IBIS, ele já trabalha com acreditações e certificações que possuem esse modelo e esse capítulo, né, de sustentabilidade já há algum tempo.
Eu, especificamente, estou há 32 anos na área de saúde, 25 na área de certificação e, principalmente, a acreditação. E estamos, com certeza, num momento muito favorável, muito propício para o tema. E vocês vão entender um pouco por quê. Vou passar rapidamente pelos conceitos, porque outros palestrantes já abordaram, né? Mas o que a gente precisa ter em mente é que o impacto ambiental ele precisa ter a tangibilidade e a mensuração para que todos os stakeholders percebam o quão é importante o tema e a pauta, e, principalmente, pelos riscos que já são conhecidos e as oportunidades que nós temos de melhorar essa situação. Então, a gente tem aí os 3 pilares que já são conhecidos de vocês. Como eu disse, os modelos de acreditação e de certificação já vêm trabalhando bastante social, bastante governança, né? E estamos, eu diria, com bastante propriedade que esses 2 pilares são muito consistentes nos modelos de certificação e de acreditação, e o ambiental ele tem ganhado mais força. Então, todos os modelos, e eu trabalho há 25 anos com acreditação ONA, por exemplo, que é a nacional, onde a gente tem aí 75% das organizações acreditadas no Brasil, são, no total, mais de 1.700 organizações, a gente já tinha procedimentos ou políticas, incentivos, né, para falar da preocupação ambiental. E isso ganhou muita força agora, na versão 2026, válida até a versão 2029. Inclusive, não é mais um capítulo, um critério, um requisito dentro do manual. Ele entrou como um fundamento da estrutura do manual, de tal maneira que os pilares ESG tangibilizam todos os mais de 1.000 requisitos dentro do manual de acreditação brasileiro. Então, a gente tem desafios que foram discutidos aí ao longo do dia, né? Eu vou destacar principalmente a questão de valor versus custo. Então, é recente também a discussão de valor em saúde e portanto, falar de valor com a permeabilidade dentro do tema ambiental é mais cru ainda. Né? Então, nós estamos construindo uma base para que, nacionalmente, nas metodologias brasileiras, a gente consiga fazer essa mensuração de resultado. Mas, hoje, o que a gente tem dentro de acreditações nacional é relacionado à estrutura e à penetração, à permeabilidade, né, desses 3 pilares em todos os padrões e subseções do manual. Aqui, rapidamente, são algumas orientações que a gente sempre incentiva sobre a implementação das práticas, porque a gente sabe que é um tema muito capcioso e um tema que ainda não tem uma força legal importante, né, exceto resíduos, e a gente tem incentivado as organizações para que apliquem pequenos passos e possam, aí, em algumas medidas, conseguir instituir um programa de começo, meio e fim, e tentar aí introduzir o tema. Então, como eu falei, a estrutura do Manual da ONA, ela traz o social, traz o ambiental e traz pessoas como estrutura realmente de organização, né, de todas as subseções do manual, e não destacado como foram todas as versões nos últimos 30 anos. E aí, falando de metodologias de acreditação até mais maduras, né, na área ambiental, a gente tem a CHKS, que é uma metodologia que nasceu no NHS, o sistema de saúde mais copiado do mundo, inclusive, né, quem tem assistido às palestras no último ano do Ministério da Saúde, da Anvisa, da ANS, tem ouvido o quanto o sistema está sendo uma das principais referências para as nossas novas políticas públicas.
E ele foi reinventado, essa acreditação foi reinventada após pandemia, num exercício, né, que todos nós sofremos depois de viver algo que a gente nunca imaginou, em que eles colocaram 2 principais pontos, né? O que é importante para uma organização de saúde do ponto de vista assistencial e o que é importante do ponto de vista de resultado. Então, com base nessas 2 premissas, foi uma das primeiras metodologias que foram sintetizadas e que foram compiladas para que o resultado fosse o mais prático possível, com o menor esforço e o maior resultado. Saiu uma pauta muito importante que já é mensurada na Europa com um pouco mais de tempo do que aqui, e isso virou, inclusive, um prêmio. Então, a gente hoje tem um prêmio que tem 26 organizações concorrendo, brasileiras, desde outubro para cá, que foi quando a gente lançou a metodologia no Brasil, ao prêmio Green Award. É um conjunto de 20 critérios, justamente alinhado na simplicidade, sem perder o rigor técnico e científico que o manual de acreditação precisa ter, mas na simplicidade para implantação. A gente tem já normas aqui que podem ser implementadas no Brasil de pauta ambiental, mas as organizações não estão conseguindo implementar. Ela é tão complexa, a régua é tão alta, que elas não conseguem, elas simplesmente desistem. Então, a gente considera que este é um grande passo para que um salto, pelo menos, aconteça. E a acreditação, ela é desenhada, não só essa, mas como a Nacional ONA, como as certificações. A gente tem uma certificação também de fornecedores de serviços e produtos na área da saúde. Ela é desenhada em níveis, justamente para que a organização dê o seu primeiro passo, comece a implementar e não se depare com um compêndio de normas e se assuste e desista do projeto. Então, esse desenho ele está previsto e a gente deve levar aí algumas organizações até o final do ano para receber esse prêmio. Então, aqui são critérios dos quais alguns eu comentei na fala do painel anterior, mas, por exemplo, tem um outro critério que a organização precisa criar um plano verde, né? Um plano em que haja, inclusive, um responsável da organização para desdobrar a política, gerir os programas desdobrados dessa política ambiental da organização e mais, na própria descrição de cargos deste profissional precisa estar descrito esta responsabilidade. A gente tem indicadores que estão previstos, redução, uso de energia renovável, redução de consumo de energia, reciclagem, além do conceito, né, da economia circular, que foi trazida aqui também, tem mais 2 palavras que aparecem, que é repensar e reparar. Né? Então, somado ao que foi falado. E a gente, então, consegue dar um olhar mais profundo aí para as questões de ESG por meio deste programa e deste prêmio, que é mais tangível do que as normas que a gente conhece. Então, a gente está bem otimista em relação a isso, porque é a primeira vez que ambas metodologias, né, tanto a ONA, a certificação de serviços e produtos de saúde, fornecedores, né, de serviços e produtos de saúde, e as acreditações internacionais, olham para este tema com uma profundidade, uma relevância maior do que olharam nos últimos 30 anos. Então, eu só quero lembrar que esses programas não são só para hospitais, né, não são só para serviços de saúde que atendem diretamente o paciente, mas também para aquelas organizações que prestam serviço para organizações de saúde e também para a indústria ou para distribuidores que atendem serviços de saúde. A gente tem programa de incentivo, a Hospita aqui, onde a gente recentemente também fez uma parceria para que o acesso a essas certificações fosse mais facilitado. A gente tem
subsídios da indústria, patrocinando projetos de acreditação para organizações, seja para conquistar ou fidelizar clientes, de tal maneira que a gente pudesse ver o ecossistema de saúde como geração de valor, né? Tanto que nós criamos aí o programa Conexão de Valor, onde as empresas que estão olhando para este futuro da saúde e o futuro do mundo possam ter maior visibilidade. Então, quem quiser depois conhecer qualquer um dos programas, pode mandar um e-mail, enfim, nos acionar aí por telefone para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas o grande recado é que existe como ser, inclusive, reconhecido por essa pauta que a gente tem hoje tanta dificuldade de tangibilizar na prática e não só ser reconhecido, mas conseguir olhar uma luz no fim do túnel de implementação efetiva e o reconhecimento aí que vem como consequência. Então, muito obrigado. Eu adorei, queria só contribuir e falar que eu amei ter participado. A gente estava com uma plateia aqui super participativa, e eu não tenho dúvidas que vocês sairão daqui transformados, né, incentivados para fazer um mundo diferente e fazer organizações sejam atendidas por vocês, sejam nas que vocês trabalham, com um olhar e consciência completamente transformado. Obrigada. Eu quero pedir, nesse momento final de fechamento, também parabenizar a fala da Vivian, que é uma grande parceira. A gente realmente viaja junto com a BIMO, né, Marcinho? Roda o Brasil, o mundo, levando essas pautas para evoluir o setor, para discutir as principais temas, realmente, os principais temas que agregam, que é preciso transformar, né? O hospitalar também como palco de tudo isso. Aqui é uma casa onde está aberta para esse debate, para esse diálogo, para essas discussões, e é com esse espírito de integração que a gente recebe lideranças que estão aqui, porta-vozes que também estão aqui na plateia, a Tati, que também recebe todo dia na Associação dos Hospitais, o Toninho, né, na consultoria, ouvindo as dores, não só com uma carta aqui encíclica, né, que ele deixa aqui para a gente. Ele diz, é um diálogo com a ciência socioambiental. Realmente eu quero consumir todo esse conteúdo e muito mais, né, para que eu continue me transformando, e trazer aqui uma publicação também que a gente deixa, né, que o André teve aqui, a gente teve a gratidão de receber essa palestra do André sobre economia circular, que é da grande líder que trabalha essa pauta, juntamente com a Brema também, que trabalha também a economia circular, mas a Beatriz Luz, que é uma autora, que é uma grande liderança, que está à frente do IBEC, que é um apoiador do evento, esse Instituto Brasileiro de Economia Circular. Ela já roda o mundo inteiro trabalhando, né, André, com toda a diretoria, com todos os membros do IBEC, mas temos muito mais a construir. Também deixo essa publicação da nossa editora, da Viva Mais Editora, para todos vocês, tá, à disposição. E agora passar a palavra para os membros dirigentes da ETS fazerem as considerações finais, a gente seguindo para o encerramento, para o momento lá fora de confraternização. Passo a palavra para o Arion, começar, como é o diretor financeiro do Instituto ETS, para fazer uma breve fala de encerramento. Obrigado. Bom, aqui na mesa estão alguns diretores da ETS, mas eu queria pedir uma saudação especial para a coluna dorsal da ETS, a Vivian. Gratidão, viu, Arion? Gratidão. São 20 anos, eu já trabalhei na questão de resíduos há mais de 20 anos, e venho trabalhando em educação ambiental há mais de 2 décadas, né, levando aí, né, Cláudio, nos lixos, né, nos grandes geradores de resíduo, rodando aterros, usinas. Então, é uma dor que eu vivencio de perto, junto com esses parceiros incríveis que estão aqui, de viver realmente, de você ver aquele caminhão do lixo virando. Foi o momento mais marcante, desculpa, você tocou, isso me veio à mente agora, e você vê os catadores abrindo aquele alimento que está ali sendo desperdiçado, se alimentando daquilo. E eu falei, meu Deus, há mais de 20 anos atrás, a gente precisa transformar isso. Foi aí que a gente começou a trabalhar com essa conscientização, há mais de 20 anos, de educação ambiental, e disso nasceu o Despertar. Me desculpe roubar a sua palavra, Arion, mas eu não podia deixar de registrar. É com esse intuito que nasce. Tudo. Bom, primeiro é uma satisfação estar aqui, uma satisfação ter sido convidado para ser diretor financeiro do Instituto ETS.
E eu sou da turma do 2+2, eu não sou orador. Bom, diretor financeiro, né? Eu não sou muito bom orador, eu fiz algumas anotações aqui. Bom, eu venho da área da informática, né? Entrei na área pública, sou funcionário público da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, onde sou funcionário efetivo, e acabei ocupando alguns cargos de gestor, né, do SUS, estudei, aprendi e vivo o SUS. Gostei muito da palestra do Dr. André. Fiquei um pouquinho assustado quando ele disse que o SUS era oportunidade ou desafio, mas fiquei feliz no final que ele concluiu como oportunidade. E por que será oportunidade? Porque o SUS é muito amplo, né? Na verdade, o SUS ele não é só a consulta do médico, a cirurgia gratuita. O SUS está em praticamente tudo que a gente vive hoje. Tá? Quando a gente vai tomar um cafezinho, a gente está vivendo o SUS. Em algum momento, aquele cafezinho passou por um profissional do SUS. Água também. Não precisa ser água mineral, pode ser água da torneira. Se for tomar um copo de água da torneira, aquela água passou em algum momento por um profissional do SUS. Isso vindo da vigilância sanitária. No artigo 196 da Constituição Federal, diz que o SUS é direito de todos e dever do Estado. Ponto. Não é ponto, é vírgula. Né? Mediante políticas públicas, mediante diretrizes e a participação tanto da União, do Estado e dos municípios. E com toda essa vivência, e principalmente com as apresentações de hoje, a discussão de hoje, eu vejo o governante como um guardião do futuro. Os nossos governantes, guardião do futuro. Né? Eles têm a caneta na mão para contratos, etc. O problema é que essa caneta, às vezes, não é tão poderosa. Por quê? Por conta da burocracia, normalmente, os contratos são baseados em licitações do menor preço, e nem sempre o menor preço tem a melhor qualidade, nem sempre o menor preço está pensando no futuro, está pensando na sustentabilidade das empresas que estão sendo contratadas, independente da área governamental que a gente esteja falando. E eu acredito que o Grupo ETS veio para isso, para tentar balancear, unificar, integrar, interagir todas essas áreas, todos esses setores, para que a gente consiga a conclusão, né, da melhoria e garantia do futuro da nossa sustentabilidade. Obrigado. Obrigada, grande Arion. Eduardo Camargo. Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria, primeiramente, de agradecer aí todos os presentes. Acabei reencontrando alguns amigos que eu não via há muitos anos, aí o Delbin é um deles. Estou há mais de 30 anos na área de resíduos, efetivamente, limpeza pública, já andei um pouco no país inteiro. E, depois de muito tempo, comecei a repensar, acho que o futuro das próximas gerações, né? A gente tem que, cada um de nós, pensar o que nós vamos deixar de legado para as próximas gerações. Acho que todo mundo, hoje em dia, não sabe me dizer quando é inverno, quando é verão. No inverno chove, no verão é seco. Nós estamos, às vezes, num verão com 10 graus e no inverno a 45 graus em alguns lugares do país. Eu acho que isso é o planeta mandando mensagem para a gente que algo está errado, e se a gente não dá o famoso freio de arrumação, acho que as próximas gerações vão ter muito mais problemas que nós estamos tendo hoje em dia. Então, acho que o intuito, quando eu e a Vivi aí começamos a falar isso há alguns anos atrás, sobre tentar montar uma plataforma, um instituto que repensasse toda a parte ambiental que hoje em dia o país carece, né? Então, acho que a semente foi plantada, cabe nós todos aqui agora regá-la e prosperar para que isso traga mais gente que nos ajude a repensar o meio ambiente para as futuras nações. Obrigado, viu?
Obrigada, Eduardo. Sei que muita coisa foi tratada e muito ainda precisa ser feito, precisa ser realizado. Eu fiquei extremamente honrada pelo convite, porque sei da capacidade dos outros diretores que aqui estão, são pessoas incríveis. Inclusive, Viviane comentou essa história que ela vai ter que ser comentada no coquetel, com certeza, né, de como que surgiu isso tudo. Mas uma das coisas que eu achei mais importante em tudo que foi falado, e que, inclusive, foi reforçado por muitas vezes, foi a questão do letramento. Eu acho isso de fundamental importância, até porque nós precisamos agir desde os menores. Né? Eu estava falando sobre a questão das gerações futuras, o que nós vamos deixar para as futuras, né, gerações. E isso realmente me incomoda muito, porque hoje nós estamos vendo um desenvolvimento aceleradíssimo da questão tecnológica e uma regulamentação que não segue o avanço dessa tecnologia. E nós não podemos parar essa tecnologia, nós precisamos fazer com que ela cresça, se expanda, no entanto, regular de maneira adequada, e não aquelas múltiplas regulamentações que, muitas vezes, travam os negócios. Né? Então, eu acredito que é isso que a gente vem a fazer, auxiliar nesse processo, auxiliar também, e muito, nessa questão do letramento. E eu estou aqui totalmente à disposição de vocês, no que vocês precisarem, inclusive para conversar sobre o assunto, que a gente possa desenvolver ao longo de todo esse período de Instituto ETS, grandes parcerias e muita educação e muitas mudanças, não só para nós, mas no planeta como um todo. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Aqui também tem uma carinha, né, bem jovem, mas tem 30 anos na advocacia, né, como membro da OAB, Brasília, São Paulo, e atuando pelo Brasil. Eu passo a palavra para a nossa diretora executiva, Camila, fazer suas considerações finais. Bom, como a Ju colocou, para mim também é um grande prazer fazer parte dessa equipe, e já que arregaçando as mangas, né, para fazer as coisas acontecerem. E pegando aqui a fala do meu companheiro Eduardo, dos sinais, né, que o planeta vem trazendo, né, já, e refletir que quem sofre mais é a população em maior vulnerabilidade. E aqui temos cabeças, lideranças, gestores, né, de empresas, de indústria, qual tem a oportunidade, sem tirar um centavo do bolso, auxiliar nesses projetos a partir de isenção de impostos. Então, quero deixar aqui essa semente, né, já que a gente está falando de regar, né, para a gente pensar nessas oportunidades, né, como donos da caneta, e que tem esse poder de fazer a destinação de maneira objetiva, seja para o seu negócio, seja para aquilo que você idealiza, né, e tirar a carga daquele imposto que a gente não sabe como faz, para onde vai, como é gerido, e que causa tantas questões quando a gente entra nessa seara. Então, trazer isso, a responsabilidade da caneta em relação aos impostos que essas grandes indústrias geram e que podem estar direcionados a projetos sociais que conversam diretamente com essas questões ambientais que a gente tem falado. E, bora para o coquetel? Bora para o coquetel. E, para encerrar, eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Márcio Bertoni e levar esse agradecimento para toda a diretoria da ABIMO, especialmente da Fiesp, por abrir a casa, por ser um grande estimulador desse debate. A Vanessa Menezes, por sempre estimular, eu acho que projetos, iniciativas que façam a diferença, como membro da Secretaria aqui de Estado de Turismo, né, trabalhando com todos os projetos, sabe o impacto que isso tem para fomentar diversas iniciativas no setor público. E, em nome do presidente do Instituto, que não pôde estar aqui porque está no exterior, num outro projeto também, Carlos Silva, que é um grande líder, muitos aqui já o conhecem, foi presidente da ISVA, da ABRELP, lidera diversas iniciativas pelo mundo e está aqui à frente de um projeto que realmente visa, né, do Instituto, que visa congregar, unir e conectar tudo isso, lideranças, projetos, instituições e iniciativas. Agradecer a todos os colaboradores, a nossa equipe técnica, todo mundo que fez esse evento se tornar possível, vocês que se inscreveram, que participaram, que incentivaram, que provocaram diversas reflexões, e deixar
né, passando antes da... A gente vai encerrar com o vídeo e brindar a tudo isso o nosso convite. Venham fazer parte, venham provocar, né, como a Vivian, minha xará, gosta muito dessa provocação, né, Vanessinha? Venham provocar, porque só assim, nessas provocações, que a gente vai transformar e realmente tirar aqueles projetos do bolso, ou da cabeça, ou dos sonhos que cada um tem para transformar a vida das pessoas. A gente tem uma missão muito árdua, muito árdua. A realidade que eu vi há mais de 20 anos atrás, que você pede para continuar esse debate, das crianças abrindo lixo ali para comer, e não ter o que comer, e a gente desperdiçando uma série de recursos, e continua a mesma coisa, né? Por mais que a gente faça, ainda tem uma longa jornada e um grande caminho para se fazer. Então, o nosso muito obrigado a todos vocês. Vamos brindar. A gente vai agora passar o vídeo da ETS. Enquanto passa o vídeo da ETS, a gente faz uma foto oficial. Vanessa, eu quero pedir para você vir, que você foi uma grande incentivadora dessa iniciativa, tá? Desse projeto, realmente uma grande voz que impulsionou o Instituto. Márcio, agora vamos compor a foto e vou pedir para rodar o vídeo da ETS, que a gente parte para esse momento e seguimos para um brinde. Obrigada a todos, a Viva Hospitalar, o IBS, a Ecocés, ao Cláudio Honor Lira. E venha cá, Cláudio Honor, tirar uma foto conosco também, como nosso membro. Muito. A Vivian, aqui do IBS, enquanto eles se preparam para a foto, a Vivian, do IBS, ela está sorteando um curso. Tá? Eu vou pedir para ela falar aqui rapidamente sobre um curso. Tá? A gente vai fazer esse sorteio nas plataformas digitais, no Instagram, para pedir para vocês continuarem esse... Mas eu quero que ela explique um pouco mais sobre isso. A gente não vai entregar aqui? Você que sabe, se quiser fazer os... Eu acho que eles merecem. Vai, está na sua mão. É o curso de implementação da acreditação britânica, CHKS, né, que é baseada no Sistema de Saúde NHS e que foi lançada recentemente, em outubro, na ISCO, aqui no Brasil. E é a metodologia que contempla o Green Awards, que é aquele prêmio de sustentabilidade ambiental. Então, o curso ele prepara a organização que quer ser candidata, né? A indústria farmacêutica está contemplada e outros serviços, além de organizações de saúde, que são stakeholders da saúde e que podem adotar essa metodologia e concorrer também ao prêmio, se preparando aí por meio do conhecimento que a gente vai dividir nesse treinamento. Tá? Então, fiquem aí com esse presente do Grupo IBS. E temos inscrições, números, alguma coisa? Vou pedir, pede para alguém da plateia falar um número e eu vou dizer quem está na lista aqui, por favor. Então, ótimo. Para quem ainda não falou, na segunda fileira, pode falar. Fala um número. Número baixo, aqui são 100 inscritos, né? Tem que estar presente, né? Tem que estar presente, por isso eu falei. Aqui, essa plateia merece que está aqui, que resistiu. Deixa eu ver. Maria de Fátima Bezerra Veiga. Não tem problema. Próximo. Quem me dá mais um número? Levanta a mão. Pode falar. 9. André Castilho. Oh, nem foi marmelada, hein? Vou pedir para fazer essa foto oficial aqui do André e da Vivian, dessa entrega, desse certificado, desse curso. E pedir para o grande mestre da fotografia, o Guilherme Batmark, fazer o registro da diretoria aqui do Instituto ETS, juntamente com o Márcio, para a gente encerrar. Obrigada. Peço para que vocês fiquem aqui, né, Marcinho? Por favor, fiquem aqui para a foto. Vanessinha, Juliana, por favor. E aqui embaixo. vou para a foto também. Enquanto faz a foto, eu vou encerrar esse momento, tá? Antes da foto oficial. Pedir para que todos se levantem também em breve. Espera aí, que eu vou encerrar e a gente vai para o brinde lá fora. Espera aí. Junta todo mundo. Junta todo mundo. Estou indo para o meio.
Olha, eu tenho mania de encerrar os encontros que eu estou à frente nessa liderança do cerimonial e tudo. Eu vou pedir para o Gui ficar ali de cima, Gui. Vou pedir para todo mundo ficar de pé, tá? Todo mundo ficar de pé. E o Gui registra ali de cima. Vai registrar do meu também, né, Gui? Por favor. E todo mundo olhando para cá, que o Guilherme vai registrar. Como diz a minha xará, como é que é os sobreviventes. E a Vivian está concedendo 20% de desconto para quem quiser adquirir os cursos do IBS também. Só para falar que teve presente, a gente vai passar também um e-mail para todos com essa iniciativa. E agora, depois da foto, eu vou pedir um grito de guerra, tá? Eu sempre deixo com grito de guerra, porque é isso que inspira a união. Posso, Márcio? Pedir licença aqui? Tá? Então, vou terminar pedindo para todos nós encerrarmos com uma palavra, tá? Que foi a palavra do fórum que moveu tudo isso, que é o pilar da educação, transformação, inovação e sustentabilidade. Biga, está filmando? Então, ETS, tá? No meu 3, todo mundo fala ETS. 1, 2, 3. ETS! Obrigada, pessoal. Vamos para o brinde. Uma salva de palmas para todos. O mundo vive uma das maiores transformações da história. Os desafios se tornaram globais. Saúde, educação, inovação, inteligência artificial, sustentabilidade, governança e desenvolvimento exigem novas formas de pensar e agir. Grandes transformações acontecem quando pessoas e instituições unem conhecimento, propósito e cooperação. É com esse propósito que nasce o Instituto ETS, Educação, Transformação, Inovação e Sustentabilidade, uma plataforma permanente de conhecimento, inovação e cooperação que conecta governos, empresas, universidades, pesquisadores e a sociedade para construir soluções capazes de transformar organizações, comunidades e o futuro. Acreditamos que toda transformação começa pelo conhecimento, que toda inovação nasce da coragem de mudar, e que um futuro sustentável é construído por quem decide agir hoje. Instituto ETS, Educação, Transformação, Inovação, Sustentabilidade. Conectando conhecimento para transformar o futuro.